Eu saúdo os alunos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para ministrar a disciplina Corpo Vivo do curso de Doutrinas Bíblicas do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. E essa aula Corpo Vivo é uma aula introdutória do módulo 3 do curso de Igreja Corpo de Cristo. E por isso, a partir de agora, nós vamos ver os objetivos deste assunto, que são, primeiramente, entender as oposições à doutrina de corpo. Depois, os movimentos pentecostais, vamos estudar sobre os movimentos pentecostais, conhecer isto. E os órgãos humanos do sentido e a perspectiva espiritual. E, por fim, o corpo vivo e os sinais vitais do corpo vivo, naturalmente. Então, a partir de agora, nós vamos ler o texto bíblico, o texto que é base para o nosso curso, que é exatamente o texto em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. E esse texto diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, nós lemos 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 26. Agora sim, quando nós falamos de início a respeito deste assunto Igreja Corpo Vivo, nós vamos falar primeiramente a respeito da igreja primitiva e a experiência da igreja primitiva com relação à palavra do Senhor, aquela palavra que está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 e 43, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42 e 43. A vida do crente no corpo é algo maravilhoso e edificante. É também muito importante para o crescimento do crente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Uma das principais características da igreja primitiva era exatamente a consciência da necessidade de estarem unidos na comunhão, no partir do pão e nas orações, e isso todos os dias no templo. E em meio às lutas e às aflições que vinham sobre a igreja, a oração da igreja era contínua. Por exemplo, em Atos 12, verso 5, a Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No relato a respeito dos 2 discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, por exemplo, vemos que durante a caminhada, o Senhor Jesus lhes apareceu e dialogou com eles. No entanto, somente puderam reconhecer Jesus no partir do pão. Isso significa que dizer que muitos estão, às vezes, isoladamente falando a respeito de Jesus, mas a revelação do ministério, da presença de Jesus, só se faz no partir do pão, ou seja, no corpo, o corpo de Cristo. As experiências, as grandes experiências dos crentes, elas se fazem exatamente dentro da igreja, na convivência espiritual do crente com os seus irmãos. O crente, ele se alimenta no corpo, ou seja, na comunhão no corpo. E é por isso que a comunhão do corpo, a base dela está exatamente na experiência da igreja primitiva, no texto de Atos, capítulo 13, verso 2 e 3, quando diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, verso 2 e verso 3. É bom lembrar também que na igreja primitiva, quando o Senhor, pelo seu Espírito Santo, enviava algum servo para uma missão,
sempre havia um grupo na sua retaguarda. Esse grupo ficava orando, jejuando, para que o Senhor abençoasse o trabalho feito por aqueles que eram enviados. Esse é um dos tantos benefícios que o servo tem quando ele vive no corpo, a experiência do corpo. Vemos, por exemplo, antes do texto que nós acabamos de ler, portanto, já em Atos capítulo 13, verso 1, o corpo estava ali reunido em Antioquia, porque ele estava ali representado pelos ministérios que estavam presentes naquela reunião. E aqueles ministérios ali é que despediram Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária e fizeram isso com jejum, com oração e com imposição de mãos. E o texto em Atos capítulo 13, versículo 1, que é o texto que antecede o que nós lemos, nele está escrito também que havia ali na igreja de Antioquia alguns profetas e doutores, e dá até o nome deles. Fala Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, e aqueles que foram ali criados com Herodes, o tetrarca, e por último é citado o nome de Saulo. Isso em Atos 13, verso 1. Agora, muitas oposições se levantaram. As oposições à doutrina de corpo. E a igreja, desde os primeiros dias de sua existência, ela sempre sofreu toda a sorte de oposições. À medida que as oposições se levantavam, também o Espírito Santo confirmava a doutrina revelada e ele fortalecia a fé nos corações dos fiéis. Então nós entendemos que, da mesma forma que os religiosos do passado tentavam impedir o ensino e impedir a prática da doutrina apostólica, surgiram também, desde o início desta obra na qual nós estamos, opositores, com suas tentativas e distorções para impedir o fortalecimento da igreja e também dos objetivos da igreja, os objetivos proféticos para o momento que nós estamos vivendo. Uma dessas oposições é citada no livro de Atos, capítulo 13, verso 8, quando fala sobre Elimas, o encantador. E o texto diz assim: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, alguém que já tinha se convertido, que era procônsul. Outra oposição que se levanta é a de Demas. Demas com relação ao presente século. E o texto diz assim, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 10, assim: porque Demas me desamparou, Paulo falando, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, outra pessoa, né? Foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Então Paulo fala de Demas como aquele que abandonou o ministério e enveredou-se pelo caminho do presente século. Há outro também que é citado, que é Alexandre o Latueiro. Alexandre o Latueiro foi outra oposição. E o texto diz aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14, quando diz assim: Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, o que nós vemos nesse caso de oposições é que a resistência à sã doutrina, como foi no caso de Alexandre o Latueiro, que se opôs a Saulo, isso mostra um quadro muito semelhante ao que muitos têm presenciado e vivido dentro e fora da igreja. Essa situação, ela é promovida por aqueles que são chamados os mundanos e por outros também, que se dizem irmãos, mas tentam se opor à doutrina mais importante para o momento da igreja, que a igreja tem presenciado. E a igreja está lutando para vivenciar nessa última hora essa doutrina, que é a doutrina de corpo. E isso com ênfase na comunhão dos santos e no preparo para o arrebatamento. Nós temos um compromisso com aquilo que está no corpo, com o entendimento de que toda a revelação e toda a mensagem para o fortalecimento da igreja como corpo, ela vem do corpo.
E Jesus não vai arrebatar partes de um corpo, uma perna ou um braço ou uma unha, enfim. Ele vai levar um corpo inteiro e um corpo íntegro, total, ou seja, ele vai levar a sua noiva, a igreja fiel. E a função do Espírito Santo é conduzir esse corpo. Para quê? Para podermos estar preparados para subirmos para a presença do Senhor. E para isso, é preciso entendermos que precisamos estar no corpo, vivendo a sã doutrina e sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo na sã doutrina. Interessante que a igreja como corpo, há algo que chama muito a nossa atenção, que é que muitos pensadores da igreja, lá nos primeiros séculos, eles se contentavam em descrever a igreja pelo uso de figuras reconhecidamente inspiradas nas Escrituras, e sem muitos questionamentos. E isso porque a versão da Bíblia chamada Vulgata Latina, a qual poucos tinham acesso, ela estava mais à disposição dos sacerdotes romanos. E com a conversão de Constantino, imperador Constantino, a situação alterou-se radicalmente. Cada vez mais pensadores começaram a traçar paralelos entre o Império Romano e a Igreja Cristã. E seja em sentido negativo, como fez o chamado Hipólito, que era de Roma, ou seja, com uma carga positiva, como fez Eusébio de Cesareia. Contudo, a igreja, após cerca de 2000 anos do seu início, lá no Pentecostes, ela nunca perdeu a sua relevância histórica e profética. Apesar de todas as tentativas do inimigo de destruí-la através dos tempos. E com relação às oposições do inimigo para destruir a igreja através dos tempos, o Senhor Jesus deixou claro uma coisa. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus disse isso, no verso 18. A igreja, como corpo, ela é muito mais do que uma organização. A história é pródiga em revelar que muitas instituições sucumbiram com o tempo, mas a igreja permaneceu. Apesar do martírio sofrido por muitos cristãos ao longo da história da igreja, por não negarem a fé em Cristo, a igreja subsistiu a tudo isto. Interessante que a palavra nos fala a respeito disso em Atos capítulo 2, verso 47, quando diz assim, que os irmãos, eles estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que coisa maravilhosa! Então, o que mantém uma igreja viva em meio a uma sociedade relativista e secularizada é o Espírito Santo. A igreja completa neste século que estamos vivendo cerca de 2000 anos de sua existência. Desde o início em Jerusalém, com apenas 12 discípulos. Mesmo diante da intensa perseguição através dos séculos, a igreja como corpo de Cristo, ela continua a prosperar porque o Espírito Santo a preserva. Agora, vamos falar um pouco a respeito dos movimentos pentecostais. Ora, na década de 90, vamos ler aqui, quando os movimentos pentecostais tomaram conta da televisão e de outros meios de comunicação, surgiram movimentos denominacionais neopentecostais, que seriam movimentos pentecostais sem as exigências rígidas de usos e costumes que havia dentro das igrejas pentecostais, vamos dizer assim, mais conservadoras. Agora, houve, no meio de movimentos pentecostais, houve então uma revelação do Senhor no nosso meio, nos advertindo para o perigo do desvio da chamada sã doutrina. Isso com a permissão da entrada dos costumes mundanos, costumes do pecado na vida da igreja. A permissividade gera um descompromisso
do crente. E esse descompromisso é com a salvação e a perda da noção do pecado. Naquela oportunidade, foi mostrado, primeiro, o risco de misturar, está aqui, vamos ler, o perigo do desvio da sã doutrina, a permissividade para os costumes mundanos do pecado, o risco de se misturar coisas do Espírito Santo com o misticismo, e que seria um desastre para a igreja e uma heresia que nos levaria para uma grande apostasia, ou seja, um desvio total da verdade. Assim nós começamos a entender o que era corpo vivo, o nosso entendimento do que era corpo vivo. A necessidade de uma operação plena do Espírito Santo na vida da igreja. Para quê? Para o direcionamento da caminhada da igreja na presença do Senhor. Agora, a nossa experiência como Igreja Cristã Maranata. Ora, quando nós começamos, o primeiro grupo ali iniciou a busca ao Senhor, e isso em outubro de 1968. As igrejas tradicionais que estavam ao nosso redor estavam mergulhadas em duas correntes filosóficas dentro da igreja. A primeira corrente era chamada ortodoxa, que imperava principalmente com os teólogos europeus, que eles eram conservadores e não aceitavam a operação do Espírito Santo, achavam que era uma novidade. As igrejas da Europa viviam um período de grande decadência espiritual, a ponto de, nas igrejas da Escandinávia, dos países escandinavos, a média de idade dos crentes ser de 60 anos. A outra corrente, ainda pior, porque essa corrente vinha da América, era chamada corrente modernista. Ela aceitava a Bíblia como contendo a palavra de Deus, mas não como sendo totalmente a palavra de Deus. E criou, assim, a chamada teologia relativista, que invadiu as igrejas, tanto lá da América, quanto as igrejas também brasileiras. Nós saímos disso e nos tornamos pentecostais, ou seja, aqueles que aceitavam o evento do Pentecostes para os nossos dias. Pentecostais que distribuíram de forma desordenada e cada um deles dando ênfase a uma forma de atuação. Alguns movimentos pentecostais, por exemplo, davam ênfase somente às curas, outros à expulsão de demônios, ou ao dom de línguas como única evidência de batismo com o Espírito Santo, e até mesmo aqueles que enfatizavam a teologia chamada da prosperidade. Agora, não havia ordem no uso dos dons espirituais e muitas vezes eles eram até incompletos ou muitas vezes até inconclusivos. Ninguém sabia para onde se direcionavam os dons espirituais nos meios que estavam ao nosso redor. E alguns nem mesmo eram dons espirituais, ao contrário, eram coisas da mente das pessoas. Mas a doutrina de corpo surgiu em nosso meio com esse objetivo, quando o Senhor nos orientou a nos voltarmos para a palavra do Senhor. Então nós saímos de correntes teológicas conservadoras e modernistas, e o Senhor nos direcionou a nos voltarmos para a palavra do Senhor. E como resultado disso, nós hoje podemos viver a experiência do que é corpo vivo, igreja como corpo de Cristo. Assim, esta parte encerra aqui e nós daremos continuidade ao assunto sobre a igreja corpo de Cristo na próxima oportunidade. Até lá, então, a você, a paz do Senhor Jesus.